Obrigado a todos vocês e passamos os últimos 15 minutos desse colóquio, que serão 3 anúncios importantes. Eu considero que devem ser ouvidos. O primeiro, e peço a Natália, Mariana e César e Maia que estejam conosco agora na Câmara. Podemos vê-los aqui no slide e agora com as câmaras abertas. Mas passamos agora a ouvir da Natália um anúncio importante. Temos trabalhado com ela durante muito tempo, e depois Mariana, e finalmente aos nossos jovens do podcast, César e Maia. Natália. Olá, Rosenthal. É um enorme prazer estar aqui no colóquio. Bom, a gente resolveu pedir para o Rosenthal esse espaço para a gente anunciar que estamos fundando a AJOR, Associação Brasileira de Jornalismo Digital. É a primeira associação do tipo apenas de jornalismo digital no Brasil. É uma iniciativa bastante nova, nós estamos muito animados com ela. E ela nasce do esforço de 30 organizações, sites e startups que estão fazendo jornalismo digital no Brasil de maneira inovadora, de maneira independente, e liderados pelos próprios jornalistas. No Brasil, está havendo uma explosão de novas mídias, assim como na América Latina, e essas mídias estão se tornando cada vez mais respeitadas, mais influentes no debate público. Então, são vencedoras do Google News Innovation, são finalistas do Prêmio Gabo, são finalistas de prêmios nacionais e internacionais, e nós resolvemos nos juntar para fazer pela primeira vez uma associação. A ideia da associação é a gente fomentar e fortalecer esse campo, fortalecer a diversidade e a força do jornalismo independente em todo o Brasil, e também espalhar essa ideia, incentivar outros empreendedores, outros jornalistas a se tornarem empreendedores e fortalecer todas as associadas. Se eu puder compartilhar a minha tela, lá, aqui está quem somos. Eu achei que era muito importante colocar o nome de todas nós, porque muitas delas vocês já conhecem, passam por aqui pelo colóquio, já passaram pelo colóquio, né, Rosenthal? O Congresso em Foco esteve aqui, a Ponte esteve aqui, Aos Fatos esteve aqui. E, bem brevemente, eu vou só mostrar aqui, a associação AJOR, ela nasce de uma construção que já tem 4 anos, que vem da nossa percepção que o jornalismo que a gente está fazendo é diferente do jornalismo tradicional, ele é mais inovador, ele é mais dinâmico, ele aposta muito mais na inovação e na diversidade, e a gente já tinha, desde 2017, um festival para celebrar as soluções do jornalismo, e não os problemas no jornalismo, as soluções que a gente está criando, que a gente está inventando, que podem ser criados e inventados. Foi o Festival 3i, a gente fez 5 edições do Festival 3i em 3 anos, e aí, desde o ano passado, desde agosto do ano passado, a gente começou a fazer reuniões online. Aqui tem uma reunião nossa, o Rosenthal nos ajudou muito nesse processo, para a gente pensar em como seria a associação. Então, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, os diretores de todas essas associações, todas essas organizações que têm no seu DNA a inovação, a colaboração e a diversidade, além, obviamente, do bom jornalismo, se juntaram para pensar como pode ser essa associação. E, finalmente, nasceu a AJOR. Em junho desse ano, nós vamos trazer ao mundo aí, e ao debate nacional e latino-americano, tudo que se pode fazer, um jornalismo que olha para o futuro, que pensa na inovação, que pensa na diversidade e que vai estar junto de todos vocês para defender a democracia, que, obviamente, aqui no Brasil é um dos temas mais importantes no momento. Muito bem, eu não podia estar mais feliz. Déjame regressar ao espanhol, pero não poderia estar mais feliz. Isto, falando agora em espanhol, foi um trabalho de 9 meses. O bebê está chegando ao mundo e temos um grande prazer e uma grande honra para o Centro Knight ter participado deste projeto. E como já
falou Natália, esse foi um exemplo que pode inspirar outros esforços na América Latina e no mundo. O reconhecimento de que estes startups jornalísticos são um novo tipo de organização jornalística que deveria se associar com os outros, como os meios tradicionais estão também associados. Uma honra ter vocês aqui conosco. O próximo tema também para isso hoje é um tema importante sobre a diversidade. Vou agora convidar a Mariana Alvarado para falar sobre como foi a primeira conferência latino-americana de jornalismo e diversidade, ou da diversidade no jornalismo, e qual será a próxima etapa do nosso programa. Olá, Rosenthal. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui no Colóquio Ibero-Americano e eu mando saudações desde o México. Agradeço. Eu fico muito feliz. É uma emoção poder compartilhar este projeto nosso da diversidade no jornalismo latino-americano e, como vocês já comentaram, nós queremos compartilhar o nosso e-book que nós esperamos que possa ser publicado em breve. Nós realizamos essa conferência e talvez alguns de vocês tenham nos acompanhado há umas 4 ou 5 semanas e foram reunidos mais de 2.000 jornalistas registrados, 4 painéis onde foram discutidos assuntos muito importantes, como a questão da perspectiva de gênero, a questão da violação sexual, assuntos interraciais e também a questão das pessoas com deficiências. Foram painéis muito inspiradores, participaram jornalistas da América Latina inteira, as perguntas eram espetaculares, as conclusões foram muito relevantes e nós percebemos que precisamos continuar estimulando a diversidade, a igualdade. Isso é algo que não tem mais como parar e nós certamente vamos preparar uma segunda conferência porque nós estamos preparando esse e-book que recolhe de modo muito oportuno as experiências que os nossos companheiros compartilharam, mas o que a gente quer também com esse e-book é que ele seja um trabalho de inspiração, para que possamos ler sobre esses 4 temas que a gente quer compartilhar e principalmente para compartilhar as melhores práticas baseadas nas experiências dos nossos colegas que participaram conosco do projeto. Há assuntos que têm a ver com orientação sexual e outros também sobre como colocar em perspectiva a situação da diversidade na América Latina. E só para que vocês tenham uma ideia, eu vou dar 3 números aqui e já passo a palavra ao próximo anúncio. Por exemplo, na questão de perspectiva de gênero, nas redações da América Latina, apenas 37% dos repórteres são mulheres. Em tudo que tem a ver com os assuntos de opinião, 2 de cada 10 colunas são escritas por mulheres, apenas 2 de cada 10. E outro ponto muito revelador, outro dado, no México, apenas 6%, ou seja, os cargos de direção nos meios de comunicação do México, apenas 6% deles estão ocupados por mulheres. Ou seja, esses dados revelam muita coisa. O que nós queremos é contribuir para as melhores práticas e esperamos que esse trabalho seja muito inspirador, porque queremos levar adiante a importância da diversidade, da equidade e da inclusão na nossa região. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Um panorama do que tem sido descoberto. O assunto da diversidade é um tema novo. A ideia da representação e a falta de diversidade racial e étnica, o não reconhecimento, não só na conformação da redação, mas em como isto também é representado e como se faz a cobertura
das notícias na América Latina. Obrigado, muito obrigado, Mariana, e estaremos esperando que o e-book seja lançado nas próximas semanas com, acho, a participação de mais de 20 jornalistas de diferentes países. Acho que da maioria dos países da América Latina. Agora, também é meu grande prazer convidar a César Pérez, que é do jornal El Universo de Equador e também estudante aqui na Universidade de Texas e que participa de um dos programas de mais sucesso na nossa escola, que é uma produtora de podcasts, que Robert Quigley, meu colega, dirige. César. Muito obrigado, Rosenthal, pelo espaço e pelo momento, pela oportunidade de falar. Vou contar uma história que voltaria a contar em um podcast. A minha família faz 100 anos que está se ocupando do jornal, de um dos jornais mais importantes, o mais importante do Equador, El Universal. Houve uma demanda de 80 milhões de dólares e 3 anos de cadeia pelo presidente Rafael Correa. Ele foi confrontar e foi um dia de caos, foi um dia que até hoje não se entende bem, há mais perguntas do que respostas. O presidente Correa foi capaz de transmitir de maneira unificada para que ele fosse o único que coordenava a versão. E quando um jornalista do Universo, ele apresentou uma demanda contra meus tios e meus pais, que também estão na direção do jornal. Chegar a contar isso num podcast, um podcast que está sendo feito com The Drag, a produtora da Universidade de Texas, e também com a colaboração do El Universo. Haverá uma versão em inglês, Crooked Power, e outra em espanhol, que será lançada em setembro deste ano. Eu quero compartilhar um trailer do podcast com vocês. Esta é a carátula. Aqui vemos a tapa. Me sentía tan angustiada, tan aterrada, esa era la palabra, estaba aterrada, porque sabía el poder que A verdade é, eu estava com muito medo. Faz 10 anos, meu pai quase foi à cadeia. Eu recebo uma ligação do jornal. O ex-presidente equatoriano O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, queriam silenciar aos seus críticos, aos seus detratores, mas meu pai resolveu lutar pela liberdade de expressão e não foi fácil. A luta do Correa não foi só em desproporção, mas foi imoral. Mi tatarabuelo fundó El Universo. Meu bisavô fundou El Universo faz 100 anos, um jornal do Equador, mas em 2011 meu pai confrontou ao regime do presidente para defendê-lo. Ele queria que a mensagem, ele queria calar o nosso trabalho e essa era a mensagem. Eu quero contar esta história, a minha história que tanto me marcou. Com a ajuda da Maya Fawaz, eu vou contar. Embora este podcast seja sobre uma família equatoriana e os obstáculos que eles confrontaram, esta é uma história que se repete em todas as partes do mundo.
político, 3 seres humanos propietarios de un medio de comunicación con un pie en la cárcel por haber... Três irmãos, na cadeia, e com o poder do Estado, tudo dançando ao redor deles, e por meio dessa família, fazendo uma perseguição de todos, uma luta contra a liberdade de expressão. Poder Torcido é uma produção de The Drag, da Universidade do Texas, em Austin. Próximamente, em tu plataforma de podcast favorita. Próximamente, na sua plataforma favorita de podcast. Ouça o nosso podcast. Isto, às vezes, é chamado o momento dos insultos do sábado. São o lixo total, a putrefação. Isso me causa uma prensa grosseira, corrupta, imprensa perversa, mentirosos. Não sejam enganados por esses sem vergonha. Obrigado. Muito bom, muito bem, César. Estaremos esperando ouvir o podcast em setembro, mas a verdade é que tivemos aqui um painel super interessante sobre o hostigamento do governo, que em 5 países atacou. Então, nesses 10 anos de Correa no poder em Equador, foram 10 anos de uma hostilidade, de um assédio tremendo em relação à imprensa. E eu, como professor aqui dessa universidade, tenho muito orgulho de saber que os nossos estudantes jovens aprendem fazendo aqui. Este é o espírito desta produção. Muito bem, vou fechar o colóquio com palavras de agradecimento a todos os participantes, a todas as pessoas que ajudaram a organizar este colóquio. Não é fácil fazer uma conferência depois de outra conferência de uma semana, como foi o caso do ISOJ. Contamos com a ajuda de muitas pessoas e peço desculpas aos intérpretes porque nunca pensamos que seriam 5 horas sem nenhuma pausa. Eles devem estar exaustos. E eu já aceitei e confessei a minha culpa, porque nem eles nem nós pensamos nisso. Agradeço também a colaboração do Grupo Veritas, que nos ajudou na produção, a Mallory, a Teresa Mioli e a toda a equipe do Centro NIGHT, e também os nossos colaboradores, dos técnicos do Colégio de Comunicações, a KIF, que está aqui trabalhando no dia sábado. Graças e agradecimento a todos vocês. Tomara que o ano próximo seja aqui em pessoa, que seja possível. Deus queira.